Olá, minhas queridas estrelas do universo, tudo bem com vocês? Me contem como é que vocês estão. Tudo bem? Tudo sob controle? Me fale aí como vocês passaram no período de uma semana, né? Que eu tô sem postar vídeo no prazo de uma semana, mas agora eu tô retomando a rotina, porque como eu falo pra vocês, né? São muitos acontecimentos, muitas emoções, muitas demandas, né? E aí realmente, quando a gente vai se dar conta, quando a gente para pra ver no YouTube, já se passou 3 dias, já se passou 7 dias e os dias, gente, estão passando muito rápido. É, eu queria conversar um pouco com vocês, né, a respeito de como a gente pode ressignificar, né, muitas coisas para a gente que foi da geração milênio, né? Hoje eu paro para observar, né, que na nossa geração, nossos pais, eles conseguiam casas que hoje está avaliada por milhões e eles conseguiam com muito trabalho, muito esforço, tinha muitos filhos e conseguia suprir toda a necessidade, né, dos filhos. A família era mais unida, a família era mais feliz. E foi implantado na nossa mente, né, e no nosso coração, de que a gente tinha que trabalhar, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que trabalhar na mesma intensidade que eles para conquistar as coisas, né? E como a gente já sabe, né, não que eu ache isso ruim, foi importante o nosso presidente ter fornecido bolsas como o ProUni, o FIES, o Educa Mais Brasil, né, para que a população de baixa renda tivesse acesso ao ensino superior. Mas no momento que isso foi permitido, a empregabilidade no nosso país diminuiu de maneira muito drástica, né? Possibilitando para que muitos tivessem essa competitividade no ambiente de trabalho, no ramo corporativo. E aí cada vez o trabalho foi ficando mais escasso e coisas que não estão no nosso controle, como por exemplo a crise, que até decretada por Dilma Rousseff, né? A crise do ano de 2015, se eu não me engano, né? Quando o país foi decretado em crise. Então, a empregabilidade foi ficando cada vez mais difícil. E aí a gente percebeu que muitas pessoas foi dando lugar a trabalhar de conta própria, né? Vendendo algum produto na rua. Muitos da geração milênio, né, que nasceu na década de 70, 80, 90, ou melhor, de 80, 90, né, foi percebendo que já não cabia mais aquele modelo que os nossos pais nos ensinaram. Por um momento, né, eu acreditando que eu ia ser alguém na vida se eu estudasse. É óbvio que o ensino superior que eu tenho de psicologia ninguém vai me tirar. Eu vou transcender e esse conhecimento vai estar comigo. Mas eu, por um momento, fiz psicologia, né, a graduação, trabalhei no ramo corporativo, mesmo com a minha deficiência intelectual. Só que o tempo vai passando e você vai percebendo que viver nesse tipo de modelo que foi nos ensinado, né, é um modelo um tanto ultrapassado. É um modelo que não lhe dá qualidade de vida, né? Na época dos nossos pais, com o dinheiro que eles recebiam, dava para fazer muita coisa, fazer muitos investimentos, ter uma vida muito satisfatória. E o real, cada vez desvalorizado, faz com que a gente,
com 30, 40 anos de idade ainda more na casa dos pais. Então, assim, não é questão de nós da geração millennial sermos jovens, né, adultos preguiçosos, não é isso. É que a gente foi passado por um processo de transição, né, de transição desde que entrou a tecnologia, né, no Brasil e as pessoas se tornaram, sabe, mais distantes umas das outras. E isso foi nos afetando, né? A gente foi percebendo que o que estava sendo exigido para a gente não nos cabia mais. É muito notório que eu percebo que muitos da geração millennial, por exemplo, hoje estão dentro de casa, sem expectativa de vida, sem expectativa de melhoras. Muitos estão com depressão, com ansiedade, né? Muitos receberam um diagnóstico tardio de autismo, né? Então estão tentando ressignificar também essa parte da saúde mental. E a gente tem que simplesmente agora, né, procurar nos acolher, nos conhecer, valorizar, ver que aquele modelo assim de constituir família, né, de ter sucesso, porque na época do meu pai praticamente, meu falecido pai, ele ficou a vida toda praticamente na mesma empresa, né? Trabalhando na mesma empresa, sempre sendo remanejado, mas sempre o mesmo dono, né? Hoje em dia você não encontra mais isso. Hoje em dia você trabalha numa empresa e quando completa no máximo um ano, se você não fizer o perfil, vai entender lá que perfil é esse que eles tanto esperam da gente, né? Aí você simplesmente é retirado, aí você passa por aquele processo, você é demitido, você passa por aquele processo de luto, né? Porque você criou vínculo ali com a equipe, a não ser que a equipe fosse realmente pessoas que fizeram de tudo mesmo e você percebeu que não eram pessoas legais. Mas na última empresa que eu trabalhei, no ano de 2023, eu me recordo que eu era muito bem acolhida, muitos colegas de trabalho gostavam de mim, a minoria não gostava de mim, tinha uma resistência, queria me desequilibrar, é sempre a minoria, mas a maioria realmente tinha um carinho, pelo menos na minha presença, um carinho especial por mim. E quando eu fui demitida e passou para mim a informação de que era devido à minha deficiência, as minhas limitações, porque a empresa querendo colocar eu para trabalhar de madrugada e de noite, eu estou sob o efeito de medicação. Aí eu passei por um luto muito grande que eu fiquei aproximadamente 6 meses, sabe, dentro de casa, vegetando praticamente, né? Imaginando, meu Deus, o que eu poderia fazer de diferente para que eu permanecesse. Então, muitas pessoas da geração millennial não querem nesse momento serem compreendidas e serem acolhidas, né? Eu sou muito a favor, por exemplo, né, que as mulheres que passaram por abuso familiar, no sentido de ter pais narcisistas, né? Eu indico para todas as meninas que estão me assistindo agora que simplesmente procure uma forma de trabalho autônoma, né? Uma forma de trabalho autônoma que permite e possibilite que você, como é que eu posso dizer, que você realmente faça seu horário, né? Existem inúmeras profissões aí que vocês podem trabalhar, ter o seu dinheirinho.
Depois da pandemia, na pandemia nem tanto, na pandemia era preocupante, mas agora mesmo, aqui na minha cidade, pé e mão, unha, tá R$ 40, né? Eu tô mesmo com todo o material aqui para começar a trabalhar, né? Para começar a ter minha fonte de renda. Mas nesse momento eu não tô me sentindo muito conectada para poder lidar com pessoas, para poder realmente interagir com outras pessoas, né? Esse ramo corporativo me trouxe muitos traumas, né? Ao longo da minha vida. E eu tô buscando, de uma certa forma, ressignificar isso daí. Eu espero também que vocês possam silenciar sua mente, respirar fundo e pensar da seguinte maneira: meus guias espirituais, Deus, Jesus, ou seja lá quem vocês acreditem, né, na sua fé espiritual, diga assim, me mostre um direcionamento do que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro. Tô sendo bem sincera para vocês, gente, vocês vão encontrar a resposta. Porque eu encontrei, e a resposta que eu encontrei é fazendo o que eu tô fazendo aqui com vocês. Trabalhando no YouTube, né? Trabalhando no YouTube, realmente plantando minha semente. E se eu não for monetizada, eu vou tentar novamente. Quantas vezes for possível para que eu chegue aonde eu quero chegar, que é viver de marketing digital. Entendeu? Não me cabe mais ter essa vida de correria, sabe? A gente tem que jogar para o universo, terminar essa crença limitante de que dinheiro tem que vir com muito esforço, muita batalha. O dinheiro na realidade, ele pode vir sim com muita facilidade, com mais leveza. Mas vocês têm que saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade, é uma água, por exemplo, o dinheiro é esse aqui, é o café, né? O dinheiro é isso aqui. E aí, se eu posso terminar esse café aqui em um guti-guti, em uma golada, todo de vez, né? E aí ele terminar. Mas se eu souber administrar, eu tenho esse café aqui, eu tomo um pouquinho agora, degusto um pouquinho agora, aí mais tarde eu degusto de novo. Aí eu não posso não querer guarda na geladeira. Aí amanhã posso voltar a beber de novo. E aí você vai realmente degustando, né, o sabor do café num período maior. Então o dinheiro é basicamente isso. Se todo o dinheiro que cai na sua mão você estoura, obviamente você não vai ter mais o que desfrutar. Mas se você souber administrar ele da maneira correta, ele vai ser um bálsamo na sua vida. Então, o que mais impactou, um pouco negativo, desde que eu entrei no mercado de trabalho, desde que eu comecei a fazer faculdade, para o que eu estou vivenciando hoje, é a falta da educação financeira, né? Meu pai, ele foi uma pessoa bem-sucedida, mas ele não tinha educação financeira. Minha mãe, analfabeta, né? Não terminou nem o ensino fundamental, né? Acho que parou na primeira série, se eu não me engano. Também não tinha educação financeira. Então, obviamente, eu fui fruto, né? Eu acho que, e agora, com 36 anos de idade, eu estou obtendo conhecimento sobre prosperidade financeira, porque como vocês mesmos sabem, prosperidade prosperidade não é somente você ter dinheiro, você ser próspero no ramo da saúde, familiar,
relacionamentos, amizades. É tudo isso, é todo um conjunto, é uma construção diária, né? Então, pessoal, já se passou aproximadamente 15 minutos de vídeo. Eu vou ficando por aqui, né? Um beijo a toda a geração milênio que está me assistindo nesse momento. Tenho muito orgulho por ser da geração milênio. É uma geração que realmente vai ficar para a história. A gente acompanhou a época do MSN, do Orkut, do Facebook. Facebook ainda existe, mas não tem aquela notoriedade logo quando lançou, né? Não sei se vocês se lembram disso. A gente acompanhou aquele período do orelhão, né? Que a gente ficava com aqueles cartãozinhos com 30 unidades, né? 30 unidades de crédito, ou muitas vezes alguns tinham 50 unidades. E aí a gente ficava ali conversando rápido com a pessoa para, né? E também eu não sei se vocês acompanharam naquela época, a época das cartas também. A carta, eu escrevia cartas, né? Escrevia cartas não, era criança, eu recebia cartas, né? As pessoas da minha família que gostava de mim, morava distante, mandava cartas para mim e o meu pai ele lia essas cartas para mim. E foi uma época muito gostosa, foi uma época que essa geração Z, né, não tem como presenciar. O que nos cabe agora, né, é cuidar da nossa saúde mental, porque realmente não foi fácil. A gente teve essas bênçãos, mas a gente também teve os nossos desafios. Para você que está me assistindo agora, você também deve ter tido os seus desafios. Escreva aqui nos comentários as experiências que vocês tiveram desde a década de 80 para cá. Eu tenho certeza que eu vou ler com atenção e vou dar um breve comentário sobre o seu comentário, tudo bem? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.